Bwana ameandaa mazungumzo ya ajabu kabisa pamoja nanyi. We are blessed to come to you. Tumebarikiwa sana kuja kwenu. The director and founder of Jesus is Lord Radio himself. Mkurugenzi na mwanzilishi wa kituo cha redio cha Yesu ni Bwana mwenyewe. The senior deputy Archbishop Michael Niswand. Naibu wa askofu mkuu Michael Niswand. Himself. Yeye mwenyewe Is the one who is running the systems. ndiye ambaye anaendeleza mitambo. To make sure that we reach you loud and clear. Kuhakikisha kwamba tunawafikia vyema kabisa. But welcome to our evening service on this tremendous Sunday. Karibuni sana katika ibada yetu ya jioni kwenye Jumapili hii ya kupendeza. The Easter Sunday. Jumapili ya Pasaka. And I know you are in your rooms, Na tunajua ya kwamba mko katika vyumba vyenu, your habitations, makazi yenu, your houses, nyumba em suas zenu. casas, nations. em suas I nações. bless you in the name of Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus. So we have been looking at a very important event. Então nós temos observado evento muito We have importante. been looking, can you add me just one notch volume? We have been looking at the prophecy. Tumekuwa Nós temos tukiangazia examinado a The profecia. prophecy, can you sharpen me, please? We have been looking at the prophecy. Nós temos examinado a tumekuwa tukiangazia profecia. nabii. The prophecy of December A 1. profecia de 1º de dezembro. We have been looking at it. Thank you. That is perfect. That's perfect. We've been looking at the prophecy of December 1, Nós temos observado a profecia de 1º de dezembro the year 2015. do ano de Mwaka wa 2015. 2015. Now we are back to system is okay now. Mitambo yetu iko sawa Agora o sasa. nosso I've sistema been está looking at the ok. prophecy of the coronavirus. Eu tenho examinado a profecia do How coronavírus. the Lord sent me to you. Como que o Senhor me enviou até The vocês, nations of the earth. as nações da terra, To be able to speak to you para poder falar com vocês regarding the urgency of this hour. a respeito da urgência desta So hora. this is the conversation Então esta é a conversa that the Lord had with the nations of que the o earth. Senhor teve com as nações da terra, That December 1, que 1º de dezembro 2015, 2015, when I warned quando eu alertei e eu disse that there is a big disease que há uma grande that enfermidade is coming to the earth, que está vindo à terra. and I said E eu disse in that prophecy naquela profecia that the nations need to repent que as nações precisam se arrepender and have their name e ter os seus nomes written in the Lamb's Book of Life. escritos no livro da vida do Cordeiro. In other words, Em outras that palavras, they need to prepare que the eles way precisam preparar o caminho for the glorious coming of the Messiah. para a gloriosa vinda do Messias. And at the end of that prophecy, E no final daquela profecia, December 1, 1º de dezembro 2015, de 2015, I said, eu disse: when all this will be fulfilled, quando tudo isto se cumprir, then you will know então vocês saberão that the Messiah is coming. que o Messias está vindo That you need to prepare the way, e que vocês precisam preparar o the caminho, holy way, o caminho santo, the anointed way, o caminho ungido in your hearts, nos seus for the corações glorious coming of para a the Messiah. gloriosa vinda do Messias. So this is the Então conversation esta é a conversa that the Lord had que o with the Senhor world, teve com o mundo, with all the nations of the com earth, todas as nações da terra, until até it was fulfilled que se cumpriu this year. neste ano. So a whole more than 4 years. Então, mais de 4 anos. And if you look into that E prophecy, se você olhar aquela profecia, you see the details. você vê os detalhes. I gave specific Eu details. dei detalhes específicos. It's amazing that this generation now can see É how surpreendente Jehovah, que esta the geração Lord agora speaks. pode ver como que o Senhor Jeová fala. Because Porque you can see that the Lord is in the details. vocês podem ver que o Senhor dá detalhes. And that is now the difference
with your E false esta agora é a prophets that have been diferença running com os around seus the whole falsos earth profetas for que many estão years. correndo por Sasa hii ndio toda a terra tofauti na por manabii muitos wenu anos. ambao wamekuwa wakikimbia kote kote duniani kwa miaka mingi. When there has been a closed Quando heaven here, houve Wakati um ambapo céu kulikuwa na fechado mbingu aqui, iliyofungwa hapa. until the Lord lured us from his kingdom até que o Senhor nos fez descer do seu reino to begin to prepare the para glorious começar a preparar o caminho way, glorioso, the anointed way, o caminho ungido for the glorious coming of para a the Messiah. gloriosa vinda do Messias. But you can see very clearly Mas from vocês your living podem room ver where you're muito seated claramente das suas salas onde vocês estão sentados that the difference between those people out there that que a have been lying to diferença entre aquelas pessoas lá fora que têm mentido para vocês you and the Lord e o Senhor that the Lord speaks with great é que o detail. Senhor fala com grandes detalhes. I still believe you are a very blessed Eu ainda generation, creio que vocês são uma geração muito abençoada, because it's amazing to porque é hear surpreendente the prophets of the Lord ouvir come up os and give a profetas do prophecy. Senhor virem e dar uma profecia Manabii wa Bwana wakijitokeza na kupeana unabii before the nations of diante the earth. das nações da terra. And then in that prophecy, E então, naquela profecia, write down the notes escrever as and notas to write details. e escrever os detalhes. For example, Como, por exemplo, when I say quando eu will disse be a big disease, big disease. que haveria uma grande enfermidade. Now you understand what the Lord meant. How the Agora Lord vocês entendem o que o Senhor quis dizer? Como que o Senhor fala? that when the Lord says big Que disease, quando o Senhor fala grande that enfermidade, means big in magnitude, isto global. significa grande em magnitude, global, And also e big também in intensity, grande em intensidade, kabisa katika uzito wake. big in the affliction. grande em aflição. So you understand Então the vocês details of entendem os God. detalhes de Deus. That's why I E é think por you are isso very que eu blessed acho que generation. vocês são uma geração muito abençoada, Because you get to hear the porque details. vocês podem ouvir os detalhes. Number 2, Número 2, then I say então eu disse there would be lack que of haveria equipment. falta de equipamento. And it's amazing that E you é are a blessed surpreendente generation. que vocês são uma geração abençoada. Because on every occasion when I've stood Porque em before you, cada ocasião, quando eu vim diante de vocês, I always say, eu sempre disse and when all this comes to pass, que quando tudo isto when acontecer all this is fulfilled, e quando tudo isto se cumprir, you will see it in your vocês global verão news isto network. nos seus noticiários globais. So it's an awesome, Então, refreshing é time in um the tempo church. maravilhoso de refrigério na igreja. Because you can now tell that the Porque Lord vocês himself agora podem is dizer que o speaking Senhor, directly to the bride of pessoalmente, Christ, the Ele church. está falando diretamente com a noiva de Cristo, com a igreja. moja kwa moja kwa biharusi wa Kristo, o kanisa. And so you can tell Então vocês podem dizer that the Lord is speaking directly to the que o nations Senhor of the está earth. falando diretamente com as nações da terra. It's amazing to have É somebody stand surpreendente before ver que alguém vem diante de vocês you and say big disease. e diz grande And enfermidade. say there will be lack of equipment. E diz haverá falta de equipamento. And say that we need to do culture. E, in that dirá, prophecy. e diz There will be que need to do culture, haveria necessidade de fazer cultura naquela profecia, to do research. de fazer pesquisa. And then also say E ele também disse that it will bring a big disease distress. que traria uma grande angústia de enfermidade. E ele também That disse a lot of people being rushed to hospital. que haveria And then use the muitas word flooded. pessoas Hospitals are flooded. correndo para os hospitais. Então ele usa a palavra inundados, And superlotados. also to say Ele também diz that it will come from Asia. que viria da Ásia. It's amazing in the É present day surpreendente nesta era deste tempo presente to see somebody stand up and someone ver alguém se levantar diante de toda a terra e dizer estes detalhes. Na kuambia hivyo vipengee. more than 4 Mais de 4 anos atrás, mais de 4 anos atrás de distância. And then E então, Alafu when it's fulfilled, quando se cumpriu,
It's as though you go look at É your como notes se again. você fosse voltar lá e ver as suas anotações Where you wrote novamente. that prophecy. Onde você escreveu aquela The way the profecia? church globally now A writes. forma Okay? como a Kenya, igreja everybody normalmente writes. escreva. No Quênia, todos escrevem. They even have a book for the prophecy. Eles até In other mesmo words, têm what uns the Lord is livros saying. para as profecias. Em outras palavras, o que é que o Senhor está dizendo agora? They even teach their little children to Ele maintain a até book mesmo whenever the two prophets ensinam come os live seus on air, pequenininhos to write para ter down um those livro. details Todas and as wait for vezes que os fulfillment. profetas do Senhor vêm no ar, escrever os detalhes e então aguardar o cumprimento. But it's amazing Mas é that surpreendente when it's fulfilled, que quando se cumpriu, then you see from China, então você Wuhan, vê da China, Wuhan, which is Asia. que é na Ásia. You see, it's a big Você disease. vê que é uma grande enfermidade. India was mentioned. A Índia foi And you see mencionada. that India was not skipped. E você vê que a Índia não foi deixada That fora. India does the unthinkable. Que a Índia está fazendo o impensável. 1.3 billion people shut 1,3 down. bilhões Until de today they were pessoas saying they're going to fechados. Até hoje eles pensam que eles vão continuar. That is a wonder. Isso é uma maravilha. That you can lock down Que você 1.3 pode fechar 1,3 bilhões de pessoas. Este é o primeiro da Terra. And so when the prophecy Então, is quando a fulfilled, profecia you can se imagine cumpriu, how vocês amazing podem it is to you. imaginar quanto isto significa para vocês. Big disease, Grande enfermidade, beginning from Asia. começando da Ásia. And when you hear lack of E equipment, quando você ouve falta de equipamento, lack of ventilators, falta de respiradores, lack of masks, falta de máscaras, lack of gloves, falta de luvas. and you see, E vocês veem they are now saying que eles agora estão dizendo that they are lacking the medicines they use in the ICUs. que eles estão agora em falta dos medicamentos que eles usam nas UTIs. Os medicamentos estão acabando. E quando ele That many disse people being rushed to hospitals. que muitas pessoas seriam levadas às pressas para os hospitais, e ele disse, os hospitais estão superlotados, Now, when inundados. you look at what happened Agora, at the quando fulfillment, você vê como está acontecendo no seu cumprimento, hospitals are so full, os hospitais estão tão they have to cheios build makeshift que eles têm hospitals. que construir hospitais And they have to improvisados. tell people, like in the US, they tell E them, eles têm "Don't que call, dizer para as don't pessoas come dizendo, until- não unless you have ligue symptoms." e não venha It's so até que full, você they tenha have to restrain sintomas. people from É coming. tão All cheio, over está the tudo world, tão really. cheio que eles têm que impedir as pessoas de vir aos hospitais. And they're saying, "Don't E eles call estão until you have dizendo, symptoms." não vão até que vocês tenham sintomas. Totally flooded. Totalmente lotados. Until now, Até when agora, the Lord took those words from quando my o Senhor pegou aquelas palavras da minha língua mouth and says, e hospitals diz are flooded. que os hospitais estão superlotados, Some hospitals have kicked out all the other diseases. alguns They are hospitais simply handling the tiraram coronavirus alone. totalmente outras enfermidades e eles estão lidando apenas com os pacientes de coronavírus. And then he said, Então ele disse, when he said lack of equipment, quando ele disse falta de equipamento, then you understand how Jehovah, então você your entende God, como que Yahweh, Jeová, the o God seu of Deus Israel, Yahweh, speaks. o Deus de Israel, como que ele fala. The God of O Israel. Deus de Israel. Because he said lack of equipment. Porque ele disse falta de equipamento. In other words, Em outras now you palavras, can see what the Lord meant. agora That você lack quer of dizer o que o equipment Senhor to handle quis the dizer. disease. Falta de equipamento para lidar com a enfermidade. In other words, he's Em talking outras about the palavras, capacitation ele está falando a of the respeito hospitals da in handling the disease. capacitação dos hospitais para lidar com a enfermidade. Then you see number one, Então você vê, número 1, no ventilators, Não no há- gloves, no masks. não há respiradores, não há luvas, não há máscaras. E então, No doctors.
Não há médicos. There are not enough doctors. Não há The médicos emergency room suficientes. doctors, some other doctors Aqueles from other médicos que quarters, ficam nas departments salas have de now emergência. brought into the Então, ICU. até o ponto em que aqueles médicos dos outros departamentos estão sendo trazidos para dentro das UTIs. wameletwa katika vyumba vya mahututi. And so there are no doctors Então, enough. não And há when you hear the médicos doctors talking, they suficientes. say, "I've E been quando here for the você past 3 ouve days, os médicos working dizendo, throughout. falando, eles Now I'm falam, going to take a eu little tenho break, estado but I'm aqui still por on call. 3 If anything dias, emergency, I'll run. eu My tenho friends estado will handle aqui that. por 2 I've been dias e given agora eu some preciso few hours, agora eu go preciso rest, descansar. No Então, doctors. mas eu tenho que estar alerta por caso eles me chamem para alguma emergência. Então eu vou tentar descansar um pouco para depois voltar. Então você vê que não há médicos. Está faltando médicos. So you see they are overworking. Então você vê que eles estão sobrecarregados de trabalho. 24/7. Eles estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há médicos suficientes. And the Lord is also E o implying Senhor when he says também no está one querendo can handle dizer the disease. que não há equipamento para lidar com a enfermidade. He's also implying that there are not enough Ele doctors também está querendo dizer que não há médicos especializados suficiente para lidar com aquela enfermidade, para poder ajudar. ambao wamesomea kushughulikia gonjwa hilo. Hakuna madaktari wa kutosha. And so Então, now you as a generation, agora vocês, como geração, you have really learned vocês realmente aprenderam how the God of Israel como que o speaks Deus with de his Israel prophets. fala com seus profetas hunena na manabii wake. And how he e speaks to como the que ele nations. fala com as nações. Because it's amazing. Porque é surpreendente. And then you find when he says, Então você descobre que quando ele diz he already came que 4 anos atrás ele já veio e viveu 4 anos antes, ele viveu esta enfermidade. Eu já vivi este ano. When the world was still 4 years back in 2015, Quando o mundo ainda estava lá atrás, 4 anos atrás, em 2015. the watchman, the seer, O vigia, o atalaia, the watchman, the seer, o vigia, o atalaia, okay, the watchman, the seer, o vigia, o atalaia, ele já viu antecipadamente, ele já viveu lá na frente. E é por isso que eu já falei com os médicos e eles disseram, olha, a situação é horrível. Não, nós precisamos fazer cultura, nós precisamos fazer cultura. É por isso que você me ouve dizendo que os médicos diziam, nós precisamos fazer cultura. Ndio sababu katika unabii huo unanisikia nikisema ya kwamba madaktari wanasema ya kwamba tunahitaji kufanya utafiti. And one of the first institutions Uma das primeiras instituições que se tornaram pesquisadores é na Índia. Aquele professor estava sendo entrevistado e o governo da Índia estava tentando dar a ele um certificado para aprová-lo e dar a ele então um mestrado nisto. Foi surpreendente para mim também, vendo as minhas palavras se cumprindo, um dos professores mais importantes que achou que uma forma de testar isto e vinha da Índia. Este professor era da Índia. Então, tem um canal da Índia que chama 24 Canal. E ele diz, você está pronto para começar? Ele falou, sim, eu vou começar. O governo já me deu permissão para começar um teste em massa. Uko tayari sasa kupima haya virusi. Are you ready now to test this virus? Vocês estão prontos agora para testar este vírus? Isso significa que eles já tinham cultivado o vírus, eles já tinham agora já tinham examinado, já tinham descoberto, já tinham feito a cultura da qual eu falei. Então agora eles estavam prontos para testar nas pessoas.
Mas isso não está restrito à Índia e à China, porque a China também está fazendo cultura. Na verdade, os primeiros a sequenciar foram os médicos na Austrália. Eles são aqueles, foram os primeiros que conseguiram isolar o vírus no paciente. Eles foram os primeiros a conseguir isolar o vírus dos pacientes. Mas esta companhia na Índia foi a primeira. Eles desenvolveram um equipamento para medir agora até as amostras de sangue. Então, vocês agora veem como geração, como que Jeová, o antigo Deus de Israel, como que ele fala. O antigo Deus de Israel, como que ele fala? Vocês veem que quando o Senhor fala, há tantos detalhes. Tantos detalhes. Então, lá dentro, quando ele diz, nós temos que fazer cultura, veja o que está acontecendo por todo o globo agora. Cada companhia farmacêutica, os Centros de Controles de Enfermidade, os FDA dos Estados Unidos da América, os hospitais, as escolas de medicina, os laboratórios, as companhias de bioquímica particulares na Europa, na Austrália, em todo lugar, Ásia. Eles agora estão todos empenhados em cultivar e isolar, todos estão na corrida para encontrar a cura e a vacina. Por que é que o Senhor fala assim? E então eu vejo as minhas palavras na CNN, BBC, Al Jazeera. Todos estão repetindo as minhas palavras nos noticiários, nas notícias. Porque ele está limpando a igreja. Ele está limpando a falsidade. Para que quando o Senhor fala com os seus profetas, você tem que escrever os detalhes. Mesmo aquela colisão das estrelas de nêutrons é 520 milhões de anos-luz de distância. É impossível até mesmo para o homem chegar lá. 520 milhões de anos-luz de distância. Ele diz, os detalhes. É aí onde está a questão. Quando eu disse que uma estrela de nêutron, uma seria maior, menor e a outra maior. E eu fui lá e eu toquei. Vocês sabem que as estrelas de nêutron são mais quentes do que o Sol. E são inacreditavelmente pesadas. E quando eu venho ao vivo para vocês da rádio, eu disse, eu empurrei ela e então ela foi numa tremenda velocidade e colidiu com a outra. Com a minha mão esquerda profética, a mão do Senhor. E então eu dou os detalhes. E eu disse que quando eles estão prestes a colidir, eles formam como que uma eclipse. Então você vê o menor. A menor, ela é quase 3/4 do tamanho da outra. Então, depois de alguns anos, quando isto acontece, é chocante ouvir o pessoal da NASA, das companhias aeroespaciais, repetindo as minhas palavras.
Então o Senhor está fazendo isso para provar para você que, sim, de fato, eu estava lá em cima. E sim, de fato, eu a empurrei. E eu disse que uma das estrelas de nêutrons, ela é 3/4 do tamanho da outra. Então, quando elas vão colidir, então você vê que há um pequeno espaço descoberto, aparecendo a maior atrás. Então, há alguma luz que sai, porque a de trás é um pouco maior do que a da frente. E é surpreendente ouvir os centros mais importantes de aeroespaço da NASA repetindo as minhas palavras. E então, eles calculam as duas. Eles dizem, esta é uma nova descoberta, porque eles nunca souberam que uma estrela de nêutron pode ser maior do que a outra. Isso foi uma descoberta. Então, quando a humanidade diz que eles descobriram alguma coisa nova e recebem o prêmio Nobel, whose creation are you discovering? Criação de quem vocês estão descobrindo? Já estava na internet, eu já tinha dado aquela profecia muitos anos antes. Então, a descoberta já estava lá na profecia que dizia que haveria aquela descoberta. Na minha profecia. Então você poderia ter dito que eu descobri que uma estrela de nêutron é maior do que a outra. Então, quando eles calcularam, eles descobriram que ela é 0,3 o tamanho da outra. Então é tremendo ver que eles descobriram. Exatamente como eu havia dito. Eu disse 0,75. 3/4. Então, por que é que o Senhor faz isso? Perfeitamente, corretamente, detalhes corretos. Porque Ele quer limpar os falsos profetas da igreja. Porque aqueles detalhes eu sei que só podem acontecer que, sim, se certamente você foi lá em cima. 520 milhões de anos-luz de distância. Você tem que multiplicar isso por 8,5 trilhões de quilômetros. Vocês podem imaginar que é imperceptível nesta vida. Estas distâncias são imperceptíveis, não podem ser percebidas nesta vida. Então, estas são algumas das profecias, os detalhes, como o coronavírus. Quando eu alertei há 4 anos atrás, eu dei estes detalhes específicos. Então eu disse que o Messias está vindo. Prepare o caminho. Creia no Evangelho. Receba Jesus. Arrependa-se do pecado. E sejam santos. Vivam uma vida cristã santa. Recebam o Espírito Santo. Deixe que Ele os ajude. Então o Senhor está dizendo que se esta profecia se cumprir corretamente assim, com a mais perfeita. Então eu amarrei essa profecia com a vinda do Messias. Então a minha profecia sobre a vinda do Messias.
Então as palavras da minha língua que trouxeram à existência o coronavírus também chamou e trouxe à existência a vinda do Messias para pegar a igreja. E isso também vai se cumprir. É isso que o Senhor espera que vocês conectem. Eles não esperem que você esteja mergulhados na tristeza e na melancolia e no lamento que está acontecendo. Ele espera que vocês olhem para isto com olhos espirituais, para que vocês possam entender que se o Senhor falou isto e aconteceu, isto significa que esta outra profecia da vinda do Messias também vai acontecer. Então nós temos examinado esta profecia do coronavírus e eu levei vocês diretamente até o rolo de Deus dentro do céu. E eu disse que esta profecia do coronavírus ela é derivada da quebra do quarto selo do rolo de Deus. E eu dei a vocês maiores detalhes de como que eu estava envolvido em testemunhando o Cordeiro de Deus quebrando os selos. Então nós caminhamos nesta jornada até ontem, quando eu estava perguntando que agora que nós chegamos no sexto selo, qual é a razão? Por que é que o Senhor libera uma ira tão inexplicável, tão inacreditável para a terra, quando o sexto selo é quebrado? E eu disse ontem, é porque o anticristo, ele vem e ele toma a liderança na terra e ele engana as pessoas, o povo da terra. E todos eles começam a adorar o anticristo, a besta, e adorar o diabo. E ele fala blasfêmias contra Deus, contra o templo de Deus e contra as pessoas que estão no céu. Então eles acendem a ira de Deus. E é por isso que a ira que desce é tão inacreditável. Então hoje eu quero terminar, porque agora nós tocamos um pouco da grande tribulação. Eu sei que o Senhor me permitir, no culto de amanhã, eu vou dar um relatório geral. Se der, eu vou fazer hoje. Se nós pudermos, vamos fazer hoje também. Para que eu possa dar alguns resumos, alguns entendimentos muito importantes a respeito da grande tribulação. Então, eu estou muito impressionado que muitos de vocês estão escrevendo em grandes números de todo o mundo. Nós vimos muitas pessoas de El Salvador, Ásia, eles estão escrevendo do Brasil, muitas pessoas do Brasil estão me escrevendo. Em todo o mundo, até mesmo no Quênia. O que realmente me impressionou é que agora quase todos os cristãos que estão sintonizados, eles estão dizendo que agora eles conseguiram entender a gravidade da salvação da graça. Que esta salvação da graça não é para brincar. Não é para ser sujada com o pecado.
porque é a rota de fuga. It is the escape strategy God gave his people. É a estratégia de fuga que Deus deu para o seu That they povo. may not see the tremendous unbearable wrath of God. Para que eles não vejam a tremenda e insuportável ira de Deus que nós estamos compartilhando. E é por isso que eu estou feliz agora que vocês estão se arrependendo e vocês estão agarrando a sua salvação da justiça e vocês não estão mais brincando com a sua salvação. Vocês não estão fazendo joguinhos com ela. Então hoje, eu quero novamente, agora, olhar novamente o sexto selo e então terminá-lo. Enquanto eu termino, então agora eu vou poder entrar no maior corpo da grande tribulação. Eu sei que eventualmente eu vou chegar ao sétimo selo. Mas primeiro eu quero realmente cobrir e fechar este sexto selo muito bem. É uma grande bênção vir até vocês em suas salas. Mas nós vimos ontem que a razão pela qual a ira de Deus é derramada sobre a face da terra. E ele diz, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, que é a nossa escritura principal. Observei quando o Cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. E eu disse que este é um terremoto horrendo, histórico e global. Este terremoto aqui. E eu disse que você pega todos os maiores terremotos que jamais aconteceram na Terra, junta todos eles. Você não pode comparar com este. É como se você pegasse 1000 bombas de hidrogênio, então você usasse todas elas para explodir ao mesmo tempo na Terra, você ainda assim não conseguiria chegar na intensidade deste terremoto aqui. Então você pode ver que o Senhor está demonstrando o seu poder, o seu poder imensurável. O sol tornou-se negro como um saco de crina negro. E ele continua dizendo: toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E eu disse que este sol tornando-se negro e a lua tornando-se vermelha como sangue, essencialmente está falando do dia da ira. O juízo chegou, a tribulação chegou. E ele diz, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E ele diz, the way unripe figs rain down, fall down, when a very, very strong wind that is able to dislodge them shakes the fig tree. Da forma como figos verdes caem da figueira, são soltos da figueira quando são sacudidos por um vento muito forte. Então eu disse que um vento tão forte a ponto de conseguir arrancar os figos verdes do ventre do galho mãe, onde eles estão agarrados. Ele está dizendo que cada planeta está muito bem posicionado nas suas órbitas. E eles não caem de lá. Porque eles estão posicionados naquilo que se chama espaço métrico. Mas vocês se lembram que a colisão das estrelas de nêutrons, quando eu fiz colidir as primeiras estrelas de nêutrons,
kwanza, the first one that was fulfilled 2017 around August. A I think. primeira que se cumpriu em 2017, por volta de agosto. That first one that the scientists said, this is Aquela the very primeira que os cientistas disseram, estas são as primeiras. first. All over your news. Em todos os seus noticiários vocês viram. That one, Aquela, you know what happened. vocês sabem o que aconteceu. That the space matrix, even Paul, Que o espaço Matrix rasgou, soltou. Então, uma parte do espaço ficou um pouco dobrado por causa desta profecia que eu dei. E eles então reportaram que uma parte do céu está dobrado. Esse espaço deveria estar reto, liso, mas como eu empurrei, ele agora está dobrado. Então, a força com a qual eles foram puxados. Então, você imagina que este aqui, então, foi esticado até quase rasgar. Então, vocês podem imaginar esse tanto de força. Mas então vocês podem imaginar, porque este é apenas o princípio das dores de parto, falando com vocês, alertando vocês de que o fim está próximo e que o Messias está vindo. Mas então vocês podem imaginar este tipo de abalo onde Deus está vindo com toda a sua ira. Então vocês podem imaginar, a força será tão grande que vai rasgar os métricos do espaço, que até mesmo algumas estrelas vão cair na Terra. Deixe-me revelar alguns detalhes para vocês aqui. Vai haver tanto terror, porque eu já vivi para ver aquele dia. Eu vi aquele dia, mas ele vai acontecer depois que a igreja for levada. Houve grande terror. Todos estavam com medo que eles iriam bater na terra. Havia tantas estrelas, tantos corpos celestes que estavam prestes a cair na terra. Então ele me colocou na terra. Então eu pude ver o terror que estava acontecendo. Então ele me levanta novamente. Então eu pude ver todos os lados da Terra. Aquele planeta ou aquela estrela que brilha como cristal, ele diz que é muito brilhante. Algumas delas vêm e algumas delas atingem a Terra, colidem com a Terra. Aquelas estrelas de nêutrons. E a explosão é inacreditável. Eles esmagam cidades. Deixe-me dizer isso. Olha agora. Aquela estrela que eu disse que uma delas parece muito brilhante, mas ele me faz ver que quando ela colide com as outras, uma parte dela quebra. Ela é dividida. Então, elas batem uma na outra, então uma parte dela quebra. Então, na verdade, aquele planeta passou para este outro lado, este lado direito da Terra. E quando eu chequei, as outras estavam passando deste lado. E elas estavam caindo como chuva quando cai. E o medo é que elas iriam bater na Terra. Então, o povo da Terra, ele me fez saber que o povo da Terra estava temendo que elas batessem na Terra. Porque se elas batessem na Terra, bye bye Terra. Então o medo é que se elas batessem na Terra, bye bye Terra. Então agora é muito importante vocês entendam que eu já vivi este dia.
And that time the church has been taken away. E naquele tempo a igreja já terá sido And levada it's such a embora. time of terror on the E earth. será um tempo tão grande de terror na terra. All that, it was such a shock. People were like, Mas tudo isso será um choque. As pessoas ficarão, ai, 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 ai. Haverá horrific, situation. muito horror e uma situação horrenda. And so, Então, I have seen the day eu when the vi sixth o seal dia is fulfilled. quando o sexto selo vai se cumprir. Why does the Lord show Por that que to que o Senhor mostra isto para mim? you? For your sake. Por causa de The vocês. reason He shows it to me, A razão pela qual Ele me that mostra I may isso come to you é para que eu possa vir até vocês e dizer para vocês, prepare for the coming, para se preparar para a vinda do Messias, that you may not be in that destruction, para que vocês that não demolition. estejam no meio desta destruição, no meio desta demolição. Até mesmo seus corações. They had to contain it. Como que o coração pode suportar isto? And some of them, as they were coming, they were E algumas delas estavam vindo e elas refletiam. They were actually reflecting. Na It looks more verdade, like I don't know why I saw that it was happening like in the evening. Elas About estavam 6 p.m., refletindo. 5 p.m. like this. Então eu Because they were imagino reflecting light, which que was era also por beaming volta off the das light of the 5, sun. 6 horas da tarde, porque elas estavam refletindo, o reflexo era forte, como se elas estivessem mais fortes do que a luz do sol. Eu imagino que era como aquela luz na So hora I do have pôr do so sol. much detail the Lord Jehovah has given me, Então eu tenho tantos detalhes que o Senhor Jeová me deu, that you may get to enter into the glorious para que kingdom of vocês possam entrar no glorioso reino de Yahweh. Just Yahweh. like the details of the coronavirus. Da mesma forma como os detalhes do Now the coronavírus. details, there you go. Agora os detalhes, aí está. And so he goes on to say, Então ele and continua again, the dizendo. emphasis there is Então, the amount of novamente, force and power a the Lord ênfase uses lá to é o shake tanto the de universe. força e de poder que o Senhor usa para sacudir o universo. Verse 14 he says, No versículo 14 ele the diz: heavens receded like a scroll being rolled up. o céu foi se recolhendo como se enrola um And he goes pergaminho. on to say that mountains and islands were deleted, were drifted from their position. E ele diz: todas as montanhas e ilhas foram deletadas, removidas dos seus lugares. Então os reis da terra e os The príncipes, generals and the rich people, os generais e os the ricos, mighty and everybody. os poderosos e He todos. says both slave and free. Ele diz, quer escravos, quer They livres. ran and hid in caves Eles correram e se esconderam em among cavernas the rocks of the mountain. e entre as rochas das They montanhas. called unto the mountains, E "Fall eles on us." gritavam às montanhas, caiam sobre nós. Mountains and rocks, As montanhas e as rochas, fall on us and hide us from the face of he who sits on the throne. caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que And está I say, sentado no that trono. demonstration of wrath E eu disse que esta demonstração de ira is God who is answering rebellion. é Deus respondendo à rebelião. Remember that time the whole earth is under rebellion. Lembre-se que naquele tempo toda a terra estará em The rebelião. Antichrist has come. O anticristo veio. He has told them he is the Messiah. Ele disse para eles que ele é o He has a Messias. false prophet who was sent to execute the worshipping of the Ele Antichrist. tem um falso profeta que veio para executar a adoração do anticristo. But because that false prophet is a military guy, I've seen him E already. porque este falso profeta é um militar, eu já ouvi. So the way he enforces that worship, Então a forma como ele força aquela adoração, instead of just putting the Antichrist there, em vez de apenas colocar o anticristo lá, but he goes and totally removes anything God. então, mas ele vai e ele remove Totally from the house. tudo que é Deus. Ele tira Deus totalmente de dentro da casa Then de Deus. Jehovah my God responds Então Jeová, meu Deus, with responde such a fury of wrath. com esta fúria tão grande. And we said, Então ele disse, because this powerful leader, the Antichrist, por causa deste poderoso líder, o anticristo, he begins to delude the people with false miracles. ele começa a enganar as pessoas com falsos milagres. This Gentile leader, Este líder gentil, remember in that tremendous vision, lembrem-se que naquela tremenda visão,
ajabu. When the Lord showed him to me, he came from the sea. Quando o Senhor o mostrou para mim, ele veio do The mar. sea represents the Gentile O nation. mar representa as nações gentílicas. And I remember too well, E eu me lembro muito bem, even when the lamb broke the first seal. até mesmo quando o cordeiro quebrou o primeiro selo. Let me present this to you because some people probably for the first time. Deixe-me apresentar isto para vocês, porque algumas pessoas estão aqui pela When primeira the lamb vez. broke the first seal, Quando o cordeiro quebrou o primeiro the selo, Lord brought me to the throne in heaven. o Senhor me trouxe até o trono no céu. And I witnessed, I saw the lamb at E the eu center of the throne testemunhei, break the first eu seal. vi o cordeiro no centro do trono quebrar o primeiro selo. And when he broke the first E quando seal, ele quebrou o primeiro selo, then I saw the first living creature. He's a huge lion. He's like então a lion. eu vi o primeiro ser vivente. Ele é como um enorme leão. Ele é semelhante ao Four leão. living creatures. Entre os 4 seres viventes, He is the one that stood longer for a long time before he came. ele é aquele que ficou por mais tempo. Ele ficou So he bastante stood tempo there lá for a antes long de time vir. looking at me with so much fury. Então ele ficou muito tempo lá olhando para mim com tanta fúria, So much dread. com tanto terror. And he looked down, he looked like this from down like this. E ele olhava assim, olhando para baixo. In that way. Ele veio para olhar para mim desta forma. And I thought that his entire body was covered with E eu pensei que todo o corpo dele fosse coberto com escamas, until he came to talk to me. até que ele veio para falar comigo. Because when I found out that those were eyes Foi without quando eu eyes, descobri que aquilo eram olhos sem pálpebras, olhos abertos. after we spoke, Depois que nós then falamos, he released the rider. He went over there and he released the rider of the white horse. então ele entrou lá e liberou o cavaleiro do cavalo branco. But this was different from the rest of the three seals. Mas este selo foi diferente do resto dos outros 3. Because immediately went there and released the rider of the white horse. Porque imediatamente quando ele foi lá e liberou o cavaleiro do cavalo branco, Then he ran around ferociously. então ele correu ferozmente por aquele And he lugar. wanted me to see that he has wings. E ele queria que eu visse que ele tem asas. So he stretched his wings and they made. Então because of ele the eyes, there are a lot of estendeu eyes as suas everywhere, all over. asas, porque ele tinha olhos, olhos em todo lugar, inclusive nas asas. And not small eyes, they're quite a bit. E não eram olhos pequenos, eram olhos grandes, de um bom tamanho. And so Então, he stretched. When he stretched his wings, that's the sound that they made. então ele estendeu, e quando ele estendeu, este foi o som que ele Eyes fez. made that sound. Os olhos fizeram este som. Then after that, he ran around and he flew. Então, depois disso, ele correu por ali e então ele voou. E então ele voltou. The next thing that happened. Mas a próxima coisa que acontece, The next thing that happens. a próxima coisa que acontece, The Lord brings me to the earth. o Senhor me traz até a terra na frente de um grande mar. And I see a lot of fish. They are healthy fish. E eu vejo muitos peixes, muito saudáveis, nadando na água. But then when I checked on my right, Mas I see então, this creature, even quando see eu now, checo the agora long is aqui, white, white. à minha But direita, long neck. eu vejo esta criatura branca, muito branca, tem um pescoço muito comprido. And this beast in the sea E esta besta no mar, was actually eating the fish. na verdade, estava comendo os peixes, devorando-os. So when I looked this way, I saw a lot of dead fish floating. Então, quando eu olhei deste lado, eu vi muitos peixes mortos boiando no mar. And that's when the Lord gave me E a foi metal aí which he told quando me to o hold Senhor like me this. deu um metal que eu segurei assim. Then he asked me to jump in and Então ele me pediu para lutar, para entrar na água, pular na água e fight. lutar. There was a lot of water that splashed Então, out. naquela luta, muita água espirrou. Then he ran towards the end where there's a Então lot of ele dead fish. correu para o lado, a outra extremidade, onde havia muito peixe morto. Now, these dead fish. Agora, First of all, what the Lord primeiro, showed me in that particular vision. O que é que o Senhor me mostrou naquela visão em The breaking particular? of the first seal. Na quebra do primeiro He selo, showed me the great tribulation. ele me mostrou a grande tribulação, Come and warn you.
para que eu possa vir e alertar vocês. That you see are dead. Porque os peixes que você vê estão mortos. Those are the saints you see at the breaking of the fifth seal. Their souls are crying out for Estes justice são os and santos que glory. você vê que são mortos na abertura do quinto selo, e as almas deles estão clamando debaixo do altar They are crying, no céu. Lord, when will you avenge our blood? E eles estão dizendo: Senhor, quando vingarás o nosso So it's sangue? amazing when the Lamb breaks the Então, first é seal, surpreendente it takes me straight into the heart quando o of the great Senhor tribulation. quebra o primeiro selo. Então, ele me leva diretamente ao coração da grande tribulação. And I see a lot of saints who have been butchered there. E eu vi muitos santos que foram matados, foram mortos lá por aquela besta And so e this devorados is the por sea. ela. The sea is the Gentile nation. Então, o mar são as nações So gentílicas. essentially, let's talk about the Gentile church. Então, essencialmente, ele está falando da igreja gentílica. And so this is the kind of scenario Então, that should este é o really tipo cause de you to cenário hold on to your que salvation. deve fazer com que vocês realmente agarrem a sua salvação. Because my words will be fulfilled. Porque as minhas palavras vão se cumprir. The Bible says A Bíblia diz that Israel has experienced the hardening of their hearts in que part. Israel experimentou o endurecimento dos seus corações parcialmente, em parte apenas, At this time. neste tempo. And if you read Romans 11, it says, for E the se você sake of ler the gospel, Romanos of the 11, Gentiles. você vai entender que este endurecimento foi por causa do Evangelho, por causa dos gentios. There are few Hebrew people here and there receiving the Lord, Alguns but poucos the entire povo Israel, the Bible says, hebreu their hearts have been hardened aqui e until ali death. recebendo o Messias, mas o Senhor disse que ele endureceu o coração da maior parte deles. Those who receive Christ are called Messianic Jews. Aqueles que receberam Cristo são chamados judeus messiânicos. And so they are few. Então eles são poucos. But largely Israel has rejected the gospel now. That's why that's Mas, de uma forma geral, Israel rejeitou o Evangelho, de forma que agora as Escrituras dizem que eles se tornaram inimigos por causa do Evangelho. They are enemies of the gospel. Eles são inimigos do But Evangelho. he says Mas ele diz that the time is coming que está vindo o tempo when all Israel will be saved. quando todo Israel será So salvo. you cannot write them off. Então você não pode excluí-los. So the Lord is simply saying, Então o Senhor está simplesmente dizendo in that same scripture, que of Romans naquela 11, mesma escritura de Romanos 11, that when the full number of the Gentiles that are supposed to que enter quando is achieved, o número da plenitude dos gentios for atingido, then the redemption of Israel begins. então a redenção de Israel começa. Even these events we are talking about on the E até tribulation, mesmo estes eventos dos quais nós estamos falando na tribulação, they relate to the process that leads to the redemption of Israel. eles estão relacionados com o processo que vai conduzir para a redenção de Israel. Então, se há uma mensagem para vocês, cristãos, lá fora, e até mesmo aqueles que ainda não nasceram de novo, The Lord is saying, receive the gospel. o Senhor está dizendo: recebam o Evangelho, arrependam-se, apartem-se do pecado, Receive Jesus. recebam Jesus e sejam nascidos de novo. Por quê? Otherwise, Caso contrário, a lot of fish have been devoured. there. muitos peixes foram devorados lá. A lot of saints will be butchered. Muitos santos serão mortos na grande tribulação. And if so, E então, se isto é assim, the coronavirus, the fulfillment of the prophecy of the coronavirus, se o coronavírus, se o cumprimento da profecia do is coronavírus meant to give a message, transmit a message é to you. para transmitir uma mensagem para That vocês, message is então esta mensagem é that the tribulation is near. que a tribulação está próxima. And that means the church is about to be taken E up. isto significa que a igreja está prestes a ser levada para Because these cima. events like coronavirus, Porque they estes happen in the eventos, tribulation and the great como tribulation. coronavírus, eles acontecem na tribulação e na grande But tribulação. the Lord has allowed them now Mas o Senhor permitiu que eles viessem agora para alertar uma that geração the coming of the Messiah is. de que a vinda do Messias está próxima.
que os eventos da tribulação já estão começando a se desenrolar. Então, nós vimos a tremenda ira porque ele blasfema contra Deus. Ele alega ser Deus porque ele assume toda a autoridade sobre a terra para ser adorado. Ele corrompe o templo de Deus. Ele controla a economia da terra. E então ele planeja destruir Israel. Então ele mobiliza um exército global para vir e atacar Israel. Ele também mobiliza um exército para lutar contra o Messias. Revelation 19, verse 15. Apocalipse 19, 15. Olha o que ele diz. Coming out of his mouth Saía da sua boca is a sharp sword, uma espada afiada, with which to strike down the nation, com a qual ele ferirá as nações, and he will rule them with an iron scepter. e ele as governará com cetro de ferro. He treads the winepress Ele pisa o lagar do of vinho, the fury of the wrath of God. do furor da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, esta é a batalha quando ele tenta, o anticristo tenta mobilizar um exército global To fight Israel and fight the Messiah. para lutar contra Israel e contra o Messias. The Messiah strikes them. Mas o Messias aqui nessa escritura golpeia ele. Então hoje, I want us to look at the eu aspect quero of olhar these people o running aspecto deste povo que está fugindo, running away from the anger of the Lord. fugindo da ira do Senhor. Because I want to deposit this to you already. Porque eu quero depositar isto para vocês já. The reason they run away from the Lord Que a razão pela qual eles fogem do Senhor is that when this warning from he that has seen that é day porque was being given, quando este alerta deste que já viveu aquele dia, quando este alerta está sendo dado, they did not pay attention. eles não prestaram atenção. They rejected it. Eles rejeitaram They ele. rubbished it. Eles jogaram fora. Then all of a sudden the day is unbearable. Então, repentinamente, os dias tornam-se insuportáveis. E eu disse For you that received the que Lord, para vocês que receberam o Senhor, you would be running towards the Lord. vocês deveriam estar correndo em direção ao Senhor. Towards the Lord. Vocês deveriam correr em direção ao Senhor. Look at the book of Jonah chapter 1. Então vamos ver o livro de Jonas, capítulo 1. Jonah chapter 1. Jonas, capítulo 1. If you find time. Se encontrarmos Verses tempo. 1 to 3. Versículos de 1 a 3. Jonah, the minor prophets, O livro de Jonas está entre os profetas menores, right before the book of right before Amos. pouco Rather, antes. after Amos. Depois, ele é depois do livro de Amós, After Obadiah, not Amos. Obadiah. depois de Obadias, não Amós. Before, is it Micah? And right before Micah. Pouco antes de Mica. The Antes book de of Jonah Mica. chapter 1. O livro de Jonas, capítulo 1. 1 to 3 says, the word of the Lord came to Versículo Jonah, 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, son of Amittai. filho de Amitai, Go to the great com city esta of ordem: Nineveh. vá depressa à grande cidade That de side of Nínive. Iraq. Go to É the do great lado do city of Iraque. Nineveh Vá depressa à grande cidade de and preach Nínive against it. e pregue contra ela, Because its wickedness has come up before me. porque a sua maldade subiu até a minha Jonah presença. ran away from the Lord Mas Jonas fugiu do Senhor and headed to Tarshish. e dirigiu-se para He went Tarsis. down to Joppa in Tel Aviv area there. He went down to Joppa Ele desceu a Jope, em Tel where he Aviv, found a ship bound for that port. onde ele encontrou um navio que se destinava àquele porto. After paying the fare Depois de pagar a passagem, ele embarcou and sailed for e Tarshish foi to para flee from the Tarsis Lord.
para fugir do Senhor. I'm presenting this Eu estou scripture to you. apresentando esta escritura para Because in vocês, this case here, this porque is the neste prophet of caso the Lord aqui, Jonah. este é o profeta do Senhor, Jonas, And probably the only prophet of e the Lord provavelmente o único profeta do Senhor that the Lord has called and sent que o Senhor chamou e enviou. and literally ran away from E the Lord. ele literalmente fugiu do Senhor. Então ele também quebra um recorde. Esse Jonas, o profeta. Mas de qualquer We know forma, what happened to Jonah. nós sabemos o que acontece com Jonas. That the Lord caught up with him even Que in o the stomach Senhor of the fish. o pegou, ele agarrou até mesmo no estômago do And so, peixe. what I'm trying to underscore for you Então, o que eu estou tentando enfatizar para vocês here aqui is the futility of these é a people at the breaking of the futilidade sixth seal deste povo quando o sexto selo é quebrado, in trying to run away from the Lord, tentando from the face fugir of do he who sits on the Senhor, throne, da face daquele que se assenta no trono katika uso wake yeye aketie katika kiti cha enzi and from the wrath of the e Lamb. da ira do Cordeiro. And so you understand right Então away você before we begin entende anything that their attempt is imediatamente, antes de começarmos qualquer coisa, que eles tentaram fazer algo fútil, louco, vão. nobody can run away from the Lord. Ninguém pode fugir do Senhor. The book of Matthew 26, blessed people, O livro de Mateus 26, povo abençoado, verse 58. versículo 58. Enquanto nós começamos o sermão de hoje, 26, Mateus 26, 58 58. says the following. Ele diz o seguinte, It says, anasema ele diz, but Peter, we can even begin 57. vamos começar no Those who had 57. arrested Jesus took him to Caiaphas, Aqueles que prenderam Jesus o levaram a Caifás, the high priest, o sumo sacerdote, where the teachers of the law onde os mestres da lei and the elders had assembled. e os líderes religiosos haviam se reunido. Verse 58. Versículo 58. But Peter followed him at a distance, Mas Pedro, seguindo-o de longe, right up to the courtyard of the high priest. até o pátio do sumo sacerdote. He entered and sat down with the guard Ele entrou e sentou-se com os guardas to see what would happen, para ver o que iria acontecer, to see the outcome. para ver o que iria se desenrolar. O que é que o Senhor está dizendo aqui? The Lord is saying O Senhor está dizendo that at the breaking of the sixth seal, que quando o sexto selo for quebrado, and you see the rebellious generation, all of a sudden the wrath befalls them. então você vê que a geração rebelde, repentinamente a ira de And Deus they vem attempt sobre to run eles. away from Yahweh. E eles tentam fugir de Yahweh. And we know that nobody can run away from E Yahweh. nós sabemos que ninguém pode fugir de Yahweh. And I gave the example of Jonah, the prophet of Yahweh. E eu dei o exemplo de Jonas, o profeta de Yahweh. I gave the example of Jonah, the prophet of Yahweh, Eu dei o exemplo de Jonas, o profeta de who Yahweh, is sent to Nineveh. que é enviado para And he also Nínive. attempts to run away from E Yahweh. ele também tenta fugir de Yahweh. And I underscored the futility of that kind E eu of act. enfatizei a futilidade deste tipo de And most of atitude. you may have laughed. E muitos de vocês talvez riram. But the message that comes to this church Mas a mensagem que vem para esta igreja, from that generation of the sixth seal desta geração do sexto selo, is the fact that é o fato de que some of you also may be running away from the Lord. alguns de vocês também vão estar fugindo do Senhor. Some of you may be running away from Alguns de vocês poderão estar fugindo do So the Senhor. message the Lord is transmitting here is tremendous. Então a mensagem que o Senhor está transmitindo aqui é You may tremenda. have transplanted yourself to the other generation of the sixth seal. Ele talvez vá transportá-los para aquela geração do But the sexto message selo. is here now. Mas a mensagem está aqui, agora para This vocês. generation, Que esta geração, if there is a generation that has run away from the Lord, it is this generation. que se há uma geração que tem fugido do Senhor, é esta And I geração. have read E eu li from how
Peter, de como que Pedro, when Jesus was arrested, quando Jesus foi preso, he decided to follow him slowly from behind. ele decidiu segui-lo lentamente, de longe, He was significando, not ready to commit himself and identify with the Messiah. ele não estava pronto para se comprometer e se identificar But com o is that Messias. synonymous with your present-day Christian? Mas isso não é um sinônimo dos cristãos deste tempo Yes, are presente? you a Christian? Você pergunta para eles, você é Yes, um I'm a cristão? Christian. Sim, eu sou um cristão. Are you born again? Você é nascido de novo? Yes, I'm born again. Sim, eu sou nascido You de go to novo. the church? Você vai à igreja? Yes, I go to the church. Sim, eu vou à igreja. But they don't get involved Mas eles in the não real se folding of envolvem. sleeves and serving in the Eles vineyard of não the Lord. arregaçam as mangas e começam a servir na vinha do Senhor. katika shamba la mizabibu la Bwana. Peter here, Pedro aqui, he feared ele teve medo that if he commits himself fully, que se ele se comprometesse completamente, ele não sabia quais and seriam as some of you, is consequências. that your problem? E alguns de vocês, este é o problema de That is vocês. your fear also. Este é o teu medo também. When you come to church, Quando você vem à you are igreja, very elusive. você é muito... Você You fica don't commit yourself so titubeando. much. Você não se So that when you compromete finish on Monday, totalmente. you go back to work. De modo, quando chega segunda-feira, você volta ao seu Now you trabalho. are living in a neutral zone now again. Agora você está novamente vivendo na zona don't neutra. identify so much. Você não se identifica If a muito. Christian brother comes to your office on Monday, Se um irmão cristão vem até o seu escritório segunda-feira para ter comunhão com você na you hora might do even almoço, shy away from meeting você him. talvez vai até ficar... You don't want to commit fully. Você não vai querer se encontrar com ele, você não quer se Isn't that running comprometer. away from Jesus? Acaso isso não é fugir de You Jesus? can be running away from the Lord Você pode estar fugindo do without knowing you Senhor are running away from the Lord. sem saber que você está fugindo do Senhor. Peter, E Pedro, he chose to follow slowly. ele from behind. escolheu seguir bem de longe, And devagar. most of you today, E muitos de vocês you have hoje, chosen to follow Jesus slowly vocês from behind. You escolheram don't want seguir to Jesus de longe. Vocês não querem se comprometer com Ele. Hamtaki kujitolea. You say, no, we are a modern generation. We are Vocês in Germany dizem, here. não, You know, in nós somos Germany, uma geração we're not very moderna. radical about Jesus. Não, nós somos aqui da Alemanha e na Alemanha a gente não é muito radical com Jesus. Ai! Hatujachochewa sana kuhusiana na mambo na Yesu. When you come to church, Quando você vem à you igreja, don't come very early. você não vem muito cedo. Because you don't want the pastor to meet you and say, oh, Porque you are você come. não quer que o What pastor can te you do? Can you encontre e serve? diga: Can you arrange? You don't "Oh, want to você participate. veio, que bom, será que você poderia ajudar?" Você não quer participar. Você está fugindo do Messias. Você está fugindo de Yahweh. Aye. Ai! So you may have laughed Então talvez você riu when this generation of the sixth seal is running away. quando esta geração do sexto selo está fugindo. But this generation, Mas esta geração I have aqui, watched you. eu tenho observado You vocês. fear on Monday. Vocês têm medo You are segunda-feira. walking with your fellow lawyers. Você está andando com seus amigos advogados, indo almoçar. And then a Christian from Então, your church, um cristão da sua igreja he stops you in the street te para na rua and say, oh, e diz: brother, how is the "Oh, going? irmão, como está?" You might even pretend you Você don't know pode that até man. fingir que não conhece aquela pessoa. You might pretend. Você pode fingir. Unaweza Ai, You are now with your fellow lawyers. agora você está com seus amigos advogados. Agora você não quer se identificar com And this is Jesus. a brother from the church who knows. E este é um irmão da igreja que te conhece. No, I'm from the same church with you. Não, eu sou da mesma igreja que você. Really? That's good. Ah, realmente? Ah, muito bom, muito bom. Ah, realmente. Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, muito bom, muito bom. Okay, thank you. Tudo bem, tá, muito obrigada, eu tenho que ir. Some lunch. Are you okay? Is Não, everything não, all não, right? não, eu vou almoçar agora. Você tá bem, tudo bem? Ai! The way they approach each other. A On forma Monday, they como don't want to eles se identify with relacionam. Jesus. Na segunda-feira, eles não querem se identificar com Jesus. na Yesu. If you tell him to wear a t-shirt in the office written, Jesus, I love you. Se eles te disserem para usar uma camiseta no seu escritório dizendo: Jesus, eu te amo. Ai! They cannot.
Eles não podem. And so, Então, that is what has brought foi apostasy in the isto o que generation trouxe a apostasia nesta geração de hoje. You are literally running Vocês away estão from Jehovah. literalmente fugindo de You Jeová. fear to commit so much. Vocês temem se comprometer Because you demais. fear that when you draw close, too close to Jesus, Porque vocês temem que quando vocês chegam muito perto de there are Jesus, certain things you possess in your life há certas coisas que vocês possuem em suas vidas that Jesus might ask you to download. que Jesus pode te pedir para This descartar. generation of apostasy, Esta geração de they're also apostasia, running away from Yahweh. eles também estão fugindo de They fear Yahweh. if they get too close, Eles temem chegar muito perto, that there are certain relationships porque they might há be told alguns to get rid of. relacionamentos Hallelujah. que talvez ele vai pedir para você se livrar deles. There are Aleluia! certain relationships that are ungodly. Há alguns relacionamentos que não são They know when they get santos. too close, Então eles não querem chegar muito perto. O Senhor vai pedir para eles descartarem. so they are following slowly from behind. Então eles They ficam are following seguindo Jesus bem lentamente slowly de from behind. longe. They want to Lá see what will atrás, happen. They don't want to commit. eles querem Hallelujah. ver o que vai Even this acontecer, ministry here, when mas they eles say não querem some of them have been computar. following slowly from behind. They don't want to be the forefront. They want to see, is it going to be successful? What is going to happen? Tem muitos With this neste type of ministério gospel, também what que is going seguem to de be longe. slowly? No, Eles no, não no, querem no, se no, no, aproximar. no, Eles no, no, ficam no, olhando de no, longe no, para no, ver no, o que no, vai no, acontecer. Aleluia. Eles não querem chegar perto do homem de Deus. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles dizem, não, nós estamos ouvindo na rádio, mas eles não querem se comprometer. Aleluia! But what amazed me, Mas o que me espanta, when now he raised cripples, quando ele agora levantou he aleijados, struck the neutron stars. ele golpeou as He estrelas de saved nêutrons. Kenya in 2013 Ele for the salvou election. o Quênia em 2013, antes das eleições. Now they started coming. Agora eles começam a vir e dizer, homem de Deus? No, we are with you. We are with Sabe, nós estamos com você, homem de you. Deus. We are members. We have been members. Não, nós somos membros. Ai! But you have been following Jesus from behind. Mas vocês Wondering estão what's going to seguindo happen. Jesus de longe, querendo saber o que vai acontecer. No, Não! it is not just the generation of the sixth seal. Não, não é apenas aquela geração do sexto selo. Não é apenas Jonas. This generation, Esta geração there is no other generation não tem nenhuma outra that geração has run away, flee from the Lord. que fugiu do This Senhor generation. como esta geração. They don't want to meet Christians in the work days. Eles não querem encontrar cristãos durante o tempo do seu trabalho. Aqueles que frequentam as mesmas igrejas. Eles não querem encontrar os seus pastores durante a semana. Não. Because when the pastor comes, the way Porque she quando is o dressed pastor is not vem, acceptable. a forma como ela está vestida, ele não aceitaria. Ai, ai. And so I say, Então eu disse, before we leave the sixth seal, antes de sairmos do sexto selo, there's some important issues I want to handle with this que há generation. alguns assuntos importantes que eu quero lidar com essa They geração. are attempting to run away from Yahweh. Eles estão tentando fugir de If Yahweh. I hide under a cave, Mas se eu me esconder embaixo de uma caverna, there Yahweh will not see me. lá Yahweh não vai me And the same thing ver. with this E generation. a mesma coisa com esta I geração. don't want to meet my pastor Eu não during the quero working days. encontrar o meu pastor durante os dias de I trabalho. told him he must always call me if he's coming. Eu disse para ele sempre me avisar se ele está Meaning vindo, so that she may dress well that day. significando que naquele dia ela vai se vestir direito. And you are trying to hide in that office. E ele está tentando se esconder naquele escritório, como se debaixo daquela caverna God cannot see you. Deus não pode te ver. Their effort is futility. O esforço deles é fútil, é vão. It is futile. É vão. Nobody can run away from the Lord. Ninguém pode fugir do Senhor. That's why I said. E é por isso que eu They are disse attempting to run away from que Yahweh. eles estão tentando fugir de Yahweh. And yet when I look at the generation, Entretanto, quando eu olho para esta geração I say, aqui, isn't this the sixth, Eu disse, the sixth seal generation? acaso esta geração aqui não é a geração do sexto selo? Because when you call him Porque quando vocês o chamam and say, brother, e dizem, quando você liga para eles,
mafundisho ya Biblia leo. Irmão, I'm the coordinator of Bible study. You even nós fear to estamos call começando o estudo hoje. Você tem até them. You medo de even ligar. fear to call them. Hata unaogopa Você kwa- tem medo de ligar para eles. Brother, are you okay? How is your day? Irmão, tudo bem? Como está o seu dia? Is your day going okay? O seu dia está bem? Do you have some little time for us today? We have Você some tem little time for us. algum tempinho para nós They're hoje? too high. Eles estão muito altos. What is it? O quê? You know I'm in a meeting. Ah, não, eu estou em uma reunião. Bible study at 4 p.m. Remember we agreed that we need to strengthen the Bible study. Nós temos estudo bíblico às 4 horas. Lembra que a gente combinou de nos fortalecermos no estudo agora? Kutia nguvu, ile Oh, kipindi- no. Okay. Oh, Yeah. sim, sim, que Yes, I bom. do, I remember. Eu lembro. Not able to make it today. Eu não vou poder ir Pass hoje. my apologies. Por favor, Unajua hiyo ni sawa se na desculpe kuzungumza, por lakini mim. sitaweza nitapeana udhuru wangu. And yet, Ili hali- it's Entretanto, about priority. é a respeito de It's prioridade. about prioritization. É a respeito de These priorizar. people, Estas they are pessoas, following Jesus from behind. eles estão seguindo Jesus de longe, That atrás. also constitutes fleeing from the Lord. E isto já se constitui também fugir do Senhor. Means you're running away. Isso significa fugir, correr. É. Don't just think what Jonah did. Não pense apenas no que Jonas fez. Alifanya. There are many ways of running away from the Há Lord. muitas formas de fugir do Senhor. And this generation is always running away from E the Lord. esta geração sempre está correndo, fugindo do Senhor. Eles não querem se comprometer. Why don't you want to receive the Lord? E eles dizem: por que você não quer receber o Senhor? O Senhor. No. For me, I'm Não, not não, ready. não. Eu ainda não estou When I'm pronto. ready, I'll tell you. Quando eu estiver pronto, eu vou dizer para você. Mas por quê? Qual é a razão? No, because Não, you know I don't want to commit so much. sabe, eu não estou pronto para me comprometer Because muito. if I receive the Lord, you're going to tell me to stop drinking, stop Porque meeting se eu me in the pub. comprometer, eu vou ter que parar. Você vai me dizer para parar de beber, para parar de ir nos pubs. I hear you. I like what you say. Então, mas olha, eu gosto de used to vocês, say eu so. gosto daquilo que vocês pregam, mas eu não estou pronto para isto. Yet, Entretanto, that constitutes running away from Yahweh. isto constitui-se fugir de Yahweh. Who can run away from the Lord? Quem pode fugir do Senhor? And so this generation, Então, esta geração, they fear eles temem getting involved. se envolver. When they come to church, Quando eles vêm à igreja, they sit in the middle row or at the end. eles near the sentem door. lá no meio, ou então lá no fim, perto da porta de saída. They don't want to sit in the middle somewhere. Eles não querem sentar em algum lugar onde eles teriam que se envolver. Então eles sentam perto da porta, porque assim eles são os primeiros a sair. Karibu na mlango ili kwamba ibada inapoisha ndio wa kwanza kutoka. They are fleeing from Jesus. Eles estão fugindo de Jesus. This generation is running from the Lord. Esta geração está fugindo do And let them Senhor. be a little bit qualified, lawyer, doctor, director. Então Ah, alguns it's deles worse. são alguns, ainda se eles forem advogados, diretores, médicos, eles são os piores do primeiro You mundo. find other people worshiping the Lord Vocês with vão all their encontrar outras pessoas adorando o Senhor de todo o coração. Wanajipeana katika hearts. They ibada. kneel down and worship and cry. E você vê eles adorando e chorando. Mas eles dizem: ai, não, eu não posso fazer isso. E as pessoas vão I will perguntar: expose myself. ai, o que está errado com essa pessoa? E eu vou me expor. What generation is this? Que geração é esta? It's not just Jonah. Não é apenas It's not Jonas. just Peter following slowly from behind. Não é to see what apenas might happen. Pedro seguindo de longe para descobrir o que vai acontecer. But it is this generation Mas also. é esta geração também. They are not ready to identify Eles with não Jesus estão in the prontos boardroom. para se identificar em Jesus. Kujitambulisha na Yesu katika vyumba vyao vya mikutano. And yet you hear the others in those boardrooms. Você não está pronto para se identificar com Jesus nos seus quartos da universidade. Mas você vê outros já se comprometendo lá nos quartos da universidade.
Mungu. We have such a club where we are members, we do this. Mas we do olha, what. nós temos They um are so clube, open, nós they queremos discuss ser it. membros. Eles são tão, eles gostam tanto de discutir isto. Kabisa wanaishughulikia. Maybe it's their golfing club, Talvez é clube de golfing golfe. club. Pengine ni vilabu vyao vya golf. They say it openly. Eles dizem abertamente. And yet you cannot stand in that boardroom Mas and say, "You você guys, não pode today I chegar want to naquele talk to you quarto e about my dizer: church, Ei, about my pastor, pessoal, about eu quero Jesus." falar sobre a minha igreja, sobre o meu pastor, a respeito de Jesus. Leo nataka kuwazungumzia kuhusiana na kanisa langu Yesu wangu. And Peter followed slowly from behind. E Pedro seguiu bem devagarinho de After promising the longe. Lord, Depois de prometer que, I will Senhor, die with you. eu morrerei por But ti. slowly from behind. Mas bem de longe, And he went devagarinho. and sat among the guards. E ele foi e sentou-se junto dos He guardas. didn't want to step forward and identify, say, "For me, I'm born again." Ele This não Jesus, quis dar um passo I à know frente him. e se I'm ready to identificar die e with him. dizer: Eu sou nascido de novo. E este Jesus, eu sigo ele, estou pronto a morrer por ele. This generation is running away from the Lord. Esta geração está fugindo do They Senhor. want a modern kind of Christianity. Eles querem where when they go um back tipo to de work, they still cristianismo, look like they're in the world. They're de dealing with them cristianismo in the world. moderno, que quando eles estão no trabalho, eles são confundidos com o mundo, Kana kwamba wako ulimwenguni bado. Where they don't have to change their dressing. onde eles não têm que mudar as suas vestes. If they see where God is raising cripples, Se eles veem onde Deus está levantando and a aleijados, message holy like this is being preached, e a mensagem santa como esta sendo pregada, eles gostam. they say, "I like that." Eles dizem: Oh, eu gosto dessa They pregação. watch it in their house. Eles assistem nas suas casas. But if you tell them, "Come join the church," Mas se você diz para eles: Venha, junte-se à they prefer igreja, the other church where they don't have to change eles dressing, preferem a outra igreja onde eles não têm que mudar as vestes, where they are blended with modernism. onde and the eles estão world. misturados com o modernismo e o I want to mundo. submit to you Eu quero submeter a vocês that constitutes running away from que the Lord. isto constitui-se em fugir do And Senhor. if the generation of the sixth seal were fleeing the E se Lord, aquela geração do sexto selo está fugindo do Senhor, ai, this generation esta is also geração running away. também está fugindo. Is running away. Também está fugindo. Can you imagine going into a restaurant Você pode imaginar ir a um restaurante and jumping up on a table e pular em cima de uma mesa and telling people, e dizer para as pessoas: "Ladies and gentlemen, Mabwana, Senhoras e we have senhores, been eating here, nós temos comido aqui, but I thought it's not fair mas eu acho que não é justo, because I'm about to step out. porque eu estou prestes a sair, But I thought mas eu pensei, that is not right, não é certo. except that I ask you a question. Exceto que antes eu faço You uma people know pergunta. about Jesus. Vocês sabem a respeito de I Jesus? just want to give you the opportunity. Eu apenas quero dar a vocês a oportunidade. Vocês sabem a respeito de Jesus? Doing so. Enquanto ele está fazendo The isso, owner of the restaurant is busy calling the police. então o dono do restaurante está ocupado ligando para a polícia. polisi simu. In a moment, the security arrives. Em um momento, os seguranças chegam. Usalama wanafika. I say, "You young man, what is this you are doing E here? ele diz: Ei, jovem, o que é que você está fazendo aqui? Who of you, Quem de vocês, this modern generation, esta geração moderna, also step up também daria um passo à and excuse frente me, sir? e dizer: Desculpe, Even Senhor, me, I know that Jesus. eu conheço este And another Jesus. one day, even me, I know that Jesus. Eu também conheço aquele Until Jesus. everybody say, just a moment. Até que alguém diria: Espere um pouco. Kidogo tu. It looks like this is a revival we are handling here. Parece que isso aqui é um avivamento que está acontecendo. But most of you Mas a maior parte de vocês prefer to flee, prefere fugir, Na kutoroka. following Jesus slowly. seguindo Jesus bem devagarinho, de longe, atrás. Who can run away from the Lord? Quem pode fugir do Senhor? Bwana. And yet the Lord is our refuge. Entretanto, o Senhor é o nosso He refúgio. said in Psalm 91, blessed Ele people, diz, we don't have, Salmo- we always don't have time. Anasema Salmo kwenye 91, nós, parece que nós nunca temos tempo. Salmo 91, 1 e 2. I'll read it right away Eu vou ler imediatamente because of time. kwa sababu por causa do tempo.
Hallelujah. Aleluia. The generation of the sixth seal. A geração do sexto Says selo. the following. Ele diz o seguinte: Whoever dwells in the shelter of the Most High aquele que habita no abrigo do Altíssimo will rest in the shadow of the Almighty. descansará à sombra do Onipotente. So why are you running away from the Lord? Então por que é que você está fugindo do Senhor? Entretanto, The Lord is supposed to be our shelter. o He is Senhor, our shelter. Ele deveria ser o nosso esconderijo. Ele é o nosso esconderijo. They were running away Eles estão fugindo to shelter under a rock. para se esconder debaixo de uma rocha. Little did they know Mal sabem that the eles Lord is our shelter. que o Senhor é o nosso abrigo, o nosso esconderijo. E ele diz no I versículo will say 2: to the Lord, direi do He Senhor, is my refuge Ele é o meu and refúgio my fortress. e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Surely He will save me Certamente Ele me from the salvará fowler's snare do laço do and caçador the deadly pestilence. e do veneno mortal e das Where is this pestilências. generation hiding now? Onde é que esta geração está escondendo agora na hora da pestilência do corona? Onde ela está se At the escondendo? pestilence of the corona. Na hora da pestilência do corona. The Lord is supposed to be O your Senhor shelter. deveria ser o seu esconderijo. Look at the Bible. Look Veja at a what he Bíblia, says. veja o The que ele Lord está is my dizendo. shelter. O Senhor Even é o from the meu pestilence. esconderijo. Ele me protege até mesmo das pestilências. langu hata kutoka kwa maradhi. Who can run away from the Lord? Quem pode fugir do Senhor? Kutoka kwa Bwana. Luke chapter 9. Lucas capítulo 9. Luke chapter 9, blessed people. Lucas 9, povo abençoado. It says from 23 to 25. Ele diz no 23 ao 25. Then he said to them all, Então ele disse a todos: Kuwatangazia wote, whoever wants to be my disciple todo aquele que quiser ser meu must discípulo, deny themselves negue-se a si mesmo and take up their cross daily e tome a cada dia a sua cruz and follow me. e siga-me. For whoever wants to save their life, Porque qualquer que quiser salvar a sua like these vida, people running here, como este povo correndo will aqui, lose it. vai But perdê-la. whoever loses their life Mas for me, qualquer que perder a sua vida por amor Will de save mim, it. vai salvá-la. what good is it for someone O que é que aproveita alguém to gain the whole known world ganhar todo o mundo and yet lose and forfeit e, their soul? entretanto, perder e destruir a sua alma? Ei! Isn't that the message to this generation? Acaso não é esta a mensagem para esta You geração? always fear to take up the Vocês cross. sempre têm medo de tomar a sua cruz. Why do you fear? Por que vocês têm Because you medo? fear it will make you a very radical Christian. Porque vocês têm medo da cruz te fazer um cristão radical. And it might change you so Ela much. vai te mudar tanto, demais. And if you join the ministry of repentance and E holiness, se você se unir ao ministério de and arrependimento your e santidade, friends in the high places, e você tem amigos importantes, so you see when they are trying to make the jackets and the long skirts, então eles veem que quando você está tentando usar saias longas e they make casacos, it tight. eles fazem isso mais. Então, eles fazem saias And in order to justas. balance between the world, Então eles vêm aqui e eles tentam balancear, misturar com o mundo. Tudo bem, eu uso saia longa, mas justa, justa. Você está fugindo de Jesus. To jump in there. Tem medo de pular Whoever is lá. ashamed of me Todo aquele que tiver vergonha de mim, on that day, naquele dia, I too will be ashamed eu of you também terei vergonha de você, before my Father diante do meu Pai and His angels. e os seus anjos. It's happening everywhere. Está acontecendo em todo The lugar. generation is corrupt. Uma geração que é corrompida. The generation is running away from Jesus. Uma geração está fugindo de They want Jesus. salvation according to a la carte. Eles Their querem a request, salvação their à la carte, segundo os seus requisitos, as suas exigências, o seu estilo de They vida. want salvation Eles querem a salvação in their own terms. nos seus próprios termos.
Em outras palavras, nos termos do mundo, onde você equilibra as coisas. Eu dou isto para Jesus, mas isto aqui eu retenho. Entretanto, ele está dizendo que todo aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, crucifica esta carne, torne-se radical por mim. Radical. Eles estão perguntando, por que você não vai almoçar hoje? Não, hoje eu estou jejuando. Significa que você é tão religioso assim? Eles chamam isso de religioso. Não, eu estou jejuando agora. Então você vê o diretor e daí eles falam, alguma coisa está mudando com aquele cara lá, com aquela pessoa. Você teme o seu chefe mais do que você teme a Jesus. Uma geração que está fugindo do Senhor. E entretanto ele diz, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e crucifique a carne e siga-me. Perca a sua vida, então você vai ganhá-la. Esta geração do sexto selo, eles se recusam a perder suas vidas. Eles querem reter sua vida na terra e as coisas do mundo. E no processo, eles perdem as suas vidas. E aqueles que crucificam a carne e dão as suas vidas para Jesus, por amor ao Evangelho, eles ganham vida eterna. Quão poderoso! Quem pode fugir do Senhor? Mateus 23, versículo 13. Fugindo do Senhor. Surpreendente. Um povo surpreendente. E ele diz, ai de vós, mestres da lei e fariseus, vocês hipócritas, vocês fecham as portas do reino, o reino dos céus, na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram. Your people, nor will you let those enter who are trying to. E não deixam aqueles que estão querendo entrar, vocês não deixam entrar. Vocês estão entendendo? Até mesmo os pastores deles. Eles temem entrar. Eles dizem, não pregue arrependimento e santidade. Porque você sabe, eu não quero expulsar as ovelhas. Nós precisamos trazer alguns comediantes no altar para distrair as pessoas. Então a igreja tornou-se lugar de entretenimento. E eles estão caindo tanto que em algumas igrejas eles também tocam música secular. Então os pastores, as ovelhas estão procurando Cristo. E você está fechando a porta para eles. E você mesmo não está entrando. Que geração maldita. É um tempo terrível. Lucas 11, 52. Aleluia. Ele diz o seguinte. Lucas 11, 52. From now on, de agora em diante, there will be 5 in one family, haverá 5 em uma família, divided against each other. Uns contra os outros. 3 against 2. 3 contra 2. And 2 against 3. E 2 contra 3. They will be divided, father against son. Serão divididos pai contra filhos, Son against father. Filhos contra pais, e assim por diante. Ele disse, eu vim para dividir.
Por que você está com medo de ser separado? That's what I came to do. É isso mesmo que eu vim fazer. Even the day of rapture. Até mesmo no dia do arrebatamento. He said, one will be in the field. Ele diz, estará no campo, 2 estarão no campo, One will be taken. será tomado e o outro Two deixado. women will be grinding on 2 the same mulheres wheel. estarão moendo no moinho. Meaning they are collecting the fly in one Significando, container. eles estão recolhendo nos seus Meaning they potes. really come from the same family. Significando que elas vêm da mesma família. Eu vou levar uma e vou deixar a outra. Two will be in one bed. 2 na mesma cama. Meaning one part of the world will be Significando, night. uma parte do mundo será noite. I'll take one Eu vou levar um and leave the other. e vou deixar o So why are you outro. afraid? Então, por que vocês estão com medo? Separated Eu vim de serem separados dos seus amigos. on this nobler cause. Por causa desta causa tão nobre, a causa do Evangelho. Romans chapter 6, Romanos capítulo 6, verses 12 to 17. versículos de 12 a 17. Ele diz o seguinte: Therefore, do not let sin reign in your mortal body, portanto, não permita que o pecado domine os seus so corpos that you obey mortais, its evil desire. fazendo com que vocês obedeçam aos seus maus Look at desejos. the separation that the salvation brings. And Olha a that is what the separação que a present salvação Christian traz, e é justamente isso que esta geração deste tempo presente teme. Because you know Porque vocês sabem that in Australia, que na the Austrália, modern Australia, a Austrália moderna, e Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, when you que onde quer que commit fully seja, to Jesus, quando você se compromete totalmente com there are Jesus, certain things he will há demand that you certas don't do. coisas que ele vai exigir e que você não quer. Então você tem medo. Separation. A separação. A generation that's running away from the Lord. Uma geração que está fugindo do Senhor. And he goes on to say, E ele continua dizendo: not offer any part of yourself to sin não ofereçam nenhuma parte dos seus corpos ao pecado como instrumento de but injustiça, rather offer yourselves to God mas antes ofereçam-se a Deus as those who have been bought, Como- who have been brought from death to life, como aqueles que voltaram da morte para a and offer vida, every part of yourself to him. e ofereçam cada parte do seu corpo a Ele como instrumentos de For justiça. sin shall no longer be your master, Pois o pecado não mais dominará vocês. because Porque you are not under the law, vocês não estão debaixo but da lei, under the holy grace of God. mas debaixo da santa graça de What Deus. then shall we say? Então o que diremos? Shall we sin Vamos because we are então not under the law, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, but under the grace? mas debaixo da graça? De forma nenhuma. Vocês não That when sabem you offered yourself to someone, Que when quando- you offer yourself to someone as an obedient slave, que quando você se oferece a alguém para obedecer como you are escravo, slaves to the one you obey. você se torna escravo daquele que você Whether you are a slave obedece. to sin, Ou você é escravo do pecado, which leads to death, que leva à morte, or to obedience, ou escravo da which obediência, leads to righteousness. que leva à justiça. But thanks be to God. Mas graças sejam dadas a Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo The salvation he brought que a salvação que ele trouxe is an all or nothing. é tudo ou nada. You must take up the cross Ou você toma a sua and cruz totally crucify the e flesh. totalmente crucifica a carne, There is no 50%. porque não há 50%. The book of Genesis chapter 3. O livro do Gênesis, capítulo 3. Look at what it says here. Veja o que ele diz aqui. Genesis chapter 3. Gênesis, capítulo 3. I'm reading 7 to 10. Eu vou ler do 7 ao 10. Running away from the Lord. Correndo, fugindo do Senhor. Ele diz, 7 to 10. 6 he says,
The No woman 6. saw that the fruit of the tree was good for food, Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao and paladar pleasing to the eye, e agradável e bom and para also comer, desirable for gaining wisdom, e também desejável para ter she took discernimento, some and ate it. ela tomou do seu fruto e comeu-o. She also gave some to her husband, Ela também o deu ao seu who marido, was with her. que estava com ela, e ele o comeu. Then the eyes of both were open, Então os olhos dos dois se abriram, and they realized that they were e naked. eles perceberam que estavam nus. So they sewed fig leaves Então eles juntaram folhas de figueira juntas and made coverings for e themselves. fizeram The man and vestes his para wife, si mesmos. O homem e a sua they heard esposa, the sound of the Lord God quando eles ouviram o som do Senhor as he was Deus, walking in the garden enquanto ele estava andando no in the jardim, cool of the day. quando soprava a brisa And do they ran dia. away and hid from E the eles Lord. esconderam-se, fugiram da presença Among do the trees Senhor of the garden. entre as árvores do jardim. But the Lord God called out to the man, Mas o Senhor Deus chamou o homem. "Where are you?" Onde está você? E ele respondeu: eu te ouvi In the garden. no And I jardim was afraid. e eu tive medo. And because I was E naked, porque eu estava nu, so I hid. então eu me As escondi, though God does not see. como se Deus não Who visse. can run away from the Lord? Quem pode fugir do Senhor? Who can run away from the Lord? Quem pode fugir do Senhor? It's a terrible thing to be under the influence of sin. É uma coisa terrível estar sob a influência do pecado. If Adam and Eve cannot run away, Se Adão e Eva não podiam fugir, who can run away from the Lord? então quem pode fugir do Many Senhor? of you, the Lord is calling you. Muitos de vocês o Senhor está And you can see chamando. that the door is closing very fast. E vocês estão vendo que a porta está fechando muito rapidamente. Até mesmo para a igreja, para That's evangelismo. why we are coming to you. É por isso que nós estamos vindo até vocês em The sua sala. opportunity provided itself, A prevailed. oportunidade foi oferecida. A oportunidade está sendo dada quando Deus está chamando vocês para evangelizar Jesus. E vocês talvez rejeitaram. Muitos de vocês rejeitaram. Agora vejam. Probably you're crying. Provavelmente vocês estão chorando Saying, Lord, e dizendo: Senhor, if you ever allow people to go back to church, se o Senhor permitir que as pessoas voltem para a igreja, I promise I will serve you. eu prometo que vou te servir. This time I will do it. Desta vez eu vou fazer. Do it very well. Eu vou fazer muito bem. This time I will not refuse. Dessa vez eu não vou recusar. Mas agora você não pode fazer. The door is closed. A porta fechou. The Lord is simulating O Senhor está simulando closing of the door, o fechamento da porta the great tribulation. na grande tribulação. Ei, You long to worship the Lord. You can. vocês anseiam por adorar o Senhor, mas não vão It says the poder. book of Hebrews chapter 4:13. Ele diz o livro de Hebreus 4:13. Wind up this part. Então eu posso terminar esta Short parte. break and come back. Então faremos um intervalo para voltar. All the Lord is saying Mas tudo que o Senhor está dizendo is aqui that no man can run away é from que nenhum homem pode fugir do Senhor. the many scriptures I would want to read. Let me Há read muitas- Jeremiah 16:17. Just to cut down on time. Vamos para Jeremias Sura 16 mstari wa 17. para encurtar o tempo. Jeremiah Jeremias 16:17. 16:17. It says Ele diz, from 16. a partir do 16, Jeremias But now 16:16. For many fishermen Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor. and it says E ele diz, again, but now I'll send for many fishermen mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o soberano Senhor. and they will catch them. E eles os pescarão. That I'll send for many hunters. Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores. They will hunt them down E eles os caçarão on every mountain em cada monte and hill, e colina from the crevices of the rock. e nas fendas das rochas. My eyes are on
all their ways. Os meus olhos estão sobre todos os seus They are not caminhos. hidden from me, Eles não estão escondidos de mim. nor is their sin concealed from my eyes. E nem os teus pecados estão ocultos aos meus olhos. Why is this generation attempting to run away Por from the que Lord? que esta geração está tentando fugir do Senhor? As if when you hide away Como se quando você se escondesse the sin, e comete pecado, naquele lugar Deus não pode te ver. Ai! he says his eyes are on you all the time. Ele diz que os olhos dele estão sobre vocês o tempo todo. And so, Então, and I want to mention, let me just eu handle quero a little segment mencionar. here, then we'll take a short break. Deixe-me lidar com o segmento aqui, então faremos um pequeno intervalo. The kings, Os reis, the princesses, os príncipes, the generals, os generais, the mighty men, os homens poderosos, os ricos, the widows, as viúvas, the poor, os pobres, the slaves, os the escravos, free. os They livres, were all running away from the Lord. todos eles estão fugindo do Senhor. Revelation chapter 20 verse 11. Apocalipse 20, versículo 11. Revelation 20 verse 11. Apocalipse 20, versículo 11. It says, E ele diz: so blessed people, Então, povo abençoado, before I read the scripture, antes de eu ler esta escritura, the more developed the country is, quanto mais desenvolvido é um the país, worse this problem. pior é o problema. The problem of attempting to run away from Jehovah. O problema de tentar fugir de Jeová. You fear that if you receive the Lord and become radical about Him, Vocês têm medo de que se vocês receberem o Senhor e tornarem-se radicais com you Ele, have to get rid of certain friends. vocês vão ter que se livrar de alguns amigos. You might have to get rid of certain habits. Você vai ter que se livrar de alguns You hábitos. have to get rid of certain jobs. Vocês terão que se livrar de certos trabalhos, empregos que vocês têm. But the Lord has made it so clear Mas o Senhor deixou tão claro that if you are to receive Him, que se você quer recebê-lo, you have to pick up your cross vocês têm que tomar a sua cruz and totally destroy your life. e destruir totalmente a sua vida por causa dele. Gain eternal life. Então você vai ganhar a vida. He's saying Revelation chapter 20. Mas ele está dizendo, Apocalipse 20, 11 e 12. Then I saw a great white throne, Então eu vi um grande trono branco and him who was seated on it. e aquele que nele estava sentado. The earth and the heavens fled from his presence. A terra e o céu fugiram da sua And there was presença no place for them. e não se encontrou lugar para eles. And I saw the dead, E eu vi os the mortos, great and small, os grandes e pequenos, standing before the throne. de pé diante do trono. And books were opened. E livros foram abertos. Another book was opened, Um outro livro foi which aberto, is the book of life. que é o livro da vida. Dead were judged, Os mortos foram julgados de acordo com o que eles tinham feito, recorded in the book. segundo estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, Were in it. Death Death and hate a morte e o Hades gave up the dead deram os that mortos were in them. que havia neles. And each person was E judged cada according to what they pessoa had done. foi julgada de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades Were also called and também thrown into the lake foram of fire. lançados no lago de fogo. Who will Ai! survive the judgment seat of Quem Christ? vai sobreviver no trono de juízo de Cristo? The generals, Os, the gen- kings, os reis, the princesses, os príncipes, the generals, os generais, the mighty, os poderosos, the rich, os ricos, before the throne of God. diante do trono do juízo. None of those titles Nenhum daqueles títulos dos advogados, os médicos, os pilotos, os engenheiros, os arquitetos, os mestres, os professores, economistas, the physicists, os físicos. none of those will help you that Nada day. disso vai te ajudar naquele dia. At the foot of the cross, No pé da cruz, everybody is equal.
Todos são iguais. At the judgment seat of the Lord. No trono de juízo do Senhor, todos são iguais. Não tem primeiro mundo. Não tem terceiro mundo. Não tem segundo mundo. No rich Não nation. tem nação rica. Não tem nação pobre. Everybody Todos is the same. são a mesma coisa. Everybody Todos must be judged têm que ser julgados by the same rule pela mesma regra, according de acordo to what they did. com o que eles fizeram. So blessed people, Então, povo abençoado, make sure tenham certeza that you give in to the Lord. de que vocês se entregam ao Senhor. When you saw them running away, Quando vocês os viram correndo, it was not them. não era eles, It is you. é você. It is this generation that will transcend there. É esta geração que vai atravessar para aquele lado lá. That fleeing from the Lord has already begun. E esta fuga do Senhor já começou aqui. It will only get greater. E só vai ficar maior quando abrir o sexto selo. And yet, Entretanto, in the midst of that tremendous judgment, no meio daquele tremendo juízo, Jesus is our refuge. Jesus é o nosso We refúgio. should be running to Him. Nós devemos estar correndo para Should have Ele. been running to Him. Nós deveríamos estar correndo para Ele. This generation. Esta geração, Whenever you get a cancer, toda vez que você tem um câncer, where do you always run? para onde você sempre corre? Whenever you get coronavirus, Quando você tem um coronavírus, where do you run? para onde você vai correr? Whenever you lose a job, Quando você perde um where emprego, do you run? para onde você Who corre? is your refuge? Quem é o teu refúgio? Who is the refuge of this generation? Quem é o refúgio desta geração? Run to the Lord. Corram para o Senhor. He is our refuge. Ele é o nosso refúgio. And in any case, E de qualquer forma, nobody, ninguém, no one. ninguém, It is not possible não é possível for anybody to run away from that. para ninguém fugir do Senhor. So when we come back, Então, quando nós voltarmos, I want now to enter the great tribulation. eu agora quero entrar na grande tribulação. Bring an introduction, Trazer uma introdução? and then we'll proceed from there. Então, nós vamos continuar de lá. At about quarter to 10, I'll be here. Às 15 para as 10 eu vou voltar aqui. Again, quarter to 10 p.m. Novamente, 15 para as 10 da noite. Nesta noite, I'll be standing here eu vou estar aqui to begin the introduction. para começar a introdução. The Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. You can take a short health break, Vocês podem fazer um intervalo, relax a bit, relaxar um pouco and prepare to come back. e se preparar para voltar. This is the hour Esta é a hora when the truth quando a verdade needs to be told. precisa ser dita. Because you see, Porque vocês veem, the world right now, o mundo agora, everybody's in anguish. todos estão em angústia. They're looking for solution. Eles estão buscando soluções. And yet you and I, Entretanto, vocês e eu, we know nós sabemos that the solution is Jesus. que a solução é Jesus. So let us maximize on Então, vamos tirar o máximo disso that if the coronavirus para que, se o coronavírus is a warning that the rapture is near, é um alerta de que o arrebatamento está is a próximo, warning that the tribulation is worse, é um alerta de que a tribulação é pior, then let us prepare. então vamos nos preparar. Let us prepare well. Vamos nos preparar bem, For without holiness, porque sem santidade, ninguém nobody will see the Lord. vai ver o Senhor. Thank you. Obrigado. I'll see you by quarter to 10. Eu os verei novamente às 15 para as 10.